Estamos de volta com o nosso Mais Saudável e hoje, casa cheia, sala cheia. E quando você chega, Brasil, ai, tudo fica melhor, viu? Quando você entra, começa a conversar com a gente aqui, ó, através do call center, muito obrigada, através da nossa página do Instagram também, @MaisSaudávelOficial. Tudo ganha um charme, tudo fica mais colorido, tá bom? Eu quero mandar um beijo, mas muito gostoso, aquele beijo assim instalado que eu dou todos os dias. Sabe aquele beijo na bochecha, na testa, na ponta do nariz e aquele especial aqui, ó, clof, no coração, pra Silvia Rodrigues Teodoro, que tá aplaudindo, falando que o programa tá delicioso e tá mandando beijo pra Palmirinha e pra Irmã Luísa. Vamos mandar beijo pra Silvia? Silvia, beijão pra você, né? Silvia, um beijo pra você. Pra você. Muito. Deus te abençoe muito. Eu quero elas todo dia aqui pra gente, gente. Todo dia. Ó, tem mais. Tem o Christian Neve, ele também fala o seguinte: nossa, eu amo a Palmeirinha, te adoro. Beijo. Manda beijo pra ele. Beijo pra você, viu? Tem também a Sandra, que diz: cada dia esse programa fica melhor. Palmeirinha, eu te amo. Cissa, sucesso. Você é 10. Vai, Palmeirinha. Um beijo. Tem também a Terezinha Amaral que diz: Palmeirinha é um exemplo de empoderamento. Em uma época que não existia essa palavra no dicionário, como explicar a juventude feminina e a longevidade que você tem até hoje? Explica pra Terezinha. Olha, a juventude é eles que me fazem, porque eu não paro de trabalhar. Então, quando eu saí do programa que eu fazia, TV Culinária, eu achei que eu vou parar. Vou parar de trabalhar, vou curtir um pouquinho minhas filhas, meus netos, e eu ia fazer outra vida. Falei, bom, vou descansar, mas acontece que a força que me deram, que não me abandonaram, que era e-mail, era carta, era telefonema, volta, Palmeirinha, volta. Então, essa força que me deu. E a outra, e logo falei, e também falei assim, eu vou sumir do mapa, né? Vou falar declarado, vou sumir do mapa. Mas acontece que eles não me deixaram. Eu fui crescendo mais do que eu era. Mas é o amor, né, Palmeirinha? É o amor que a gente dedica. Você planta o que você colhe. Concordo. Né? Aquele lá em cima tem uma palavra que minha mãe sempre falava pra gente, que aquele lá em cima não esquece da gente. Jamais. Que ele dá a cruz que a gente pode carregar. Exatamente. Então, ele me deu uma cruz que eu podia carregar. Então, Palmeirinha, carrega essa cruz até o fim. E ó, tá carregando lindamente até E hoje. ajuda Obrigada, a carregar. Deus, por essa cruz, viu? Porque ela é fantástica. E tem mais, Palmeirinha. Eu tenho uma onda que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte: a gente recebe muito amor porque a gente também tem o coração repleto de amor, sabe? Quando você dá, você recebe, é uma troca, não é não? Então, e você estava falando, a gente está falando da mulher, é você não ter preconceito, você lutar com esse preconceito. Ah, não, eu sou mulher, só tem homem ali. Não, você vai fazer o seu papel de mulher. Isso mesmo. E ele, que nem esse advogado que está aqui, ele trabalhou comigo lá na Gazeta. Doutor Ângelo. No programa, no meu programa. Ele estava sempre lá, não é? A gente estava sempre junto. Então, ele via a luta que a gente tinha lá. Então, isso dá força para você, sabe, Cissa? Dá uma força para você continuar. Isso é o ser mulher, E o independente carinho que do a gente sexo. dá, né? É isso mesmo. Vamos voltar aqui, Fabi, eu deixei uma pergunta para você, né, antes no bloco anterior, que é essa questão, por que a mulher também, a gente tem esse acúmulo de funções, né? A gente acumula funções. A gente é mãe, a gente é esposa, a gente sai para trabalhar, a gente muitas vezes é arrimo de família. Por que acontece isso com a gente? Eu acredito que é natural, né, Cissa, a gente assumir vários papéis. Não tem problema algum assumir vários papéis. A questão é saber dividi-los, como foi o discurso da Larissa, né? Então, por quê? Se você começa em casa, né, com a educação dos seus filhos, como que você educa um menino? Porque toda mulher tem um lado masculino, né? Jung falava muito isso, né? Todo mundo tem o seu lado feminino e masculino. Às vezes não é questão de a mulher ser frágil. Eu acho que o homem pode ser, muitas vezes, um pouco mais sensível, né? E não
a mulher ser frágil. E a questão de assumir vários papéis é saber dividir. Então, é a nossa casa, né? Tá lá na família. Fazer a comida, papel da mulher fazer a comida, mas se todos vão comer, por que não dividir essa função? Um faz a comida, o outro lava, ensinando aí esse filho que está crescendo, ver que ele tem que cuidar das coisas dele, cuidar da casa dele. E isso está nas nossas mãos, né? Exatamente. Nós aí, mulheres, você que está gravidinha agora, vai parir daqui a pouco, você tem que incutir essa mentalidade no seu filho, nessa educação. Ó, meu amor, vamos todo mundo, porque a mamãe também trabalha, então você também arruma a sua cama, o papai lava uma louça, sem problema nenhum. A gente foi para as ruas com a repórter Camila e vamos ver o que as pessoas falam nas ruas sobre o empoderamento feminino. Pode rodar. Houve um tempo em que as mulheres eram submissas aos homens e viviam suas vidas voltadas aos filhos e aos afazeres domésticos. Mas isso mudou. Elas entraram no mercado de trabalho e se tornaram independentes. Mas o quanto será que o empoderamento feminino está incorporado no dia a dia? Seguinte, saiu com a namorada paga a conta. Qual é a reação de vocês? Normal. É normal pra mim. Eu prefiro dividir. Cada um paga o seu, acho que é o certo. Divide. Normal pra você? Não causa constrangimento? Não, eu faço questão de dividir a conta. Eu fico constrangida quando não divido a conta. Fica estranho. Ruim, sim, eu não gosto. E o que vocês acham? Vocês acham que os homens se incomodam, por exemplo, de vocês terem muitos amigos homens? Depende, tem homem que sim, mas a maioria acho que já entende hoje, né? Acho que tá mais normal. Depende do amigo. Depende do amigo. Tem uns que a gente fica mais assim, mas é normal também. A gente tem amiga mulher e tranquilo, não rola nada, só amizade mesmo. E o que vocês acham da situação do homem ficar em casa para cuidar da casa e dos filhos e a mulher sair para trabalhar? Eu acho que a vida em casal é... Todo mundo tem que sacrificar uma coisa. Se eu tenho um trabalho fixo e ganho melhor, por que não trocar os papéis até, sei lá, ele arrumar um emprego, até as crianças crescerem. E se ele estiver ganhando mais, eu fico também, sem o menor problema. Eu acho ótimo. Tomara na minha época tivesse isso. Não, é muito bom, porque eu acho que essa nova geração, principalmente que está aí, já não tem mais tanto essa divisão, sabe? A mulher troca fralda, o homem não troca fralda, né? Hoje está tudo igual. Eu acho fantástico. O filho precisa dos dois, da presença dos dois. Não tem nada demais mulher trabalhar e sustentar a casa. Pois é, Cissa. Parece que o comportamento das mulheres está dando o que falar. E as especialistas aí no estúdio, o que acham? É isso mesmo, Camila. Ó, começa... E o que a gente está conversando aqui, enquanto estava rodando o VT, era isso que a gente estava falando agora, né? Há poucos minutos aqui. Começa em casa. Você pode dividir os papéis, sem dúvida alguma, mas você... Não é, irmã? Né, mas você tem que aceitar, por exemplo, eu tenho um filho, né? Eu troco meu filho de um jeito, meu marido troca de outro. Não significa que está errado ou que é melhor. O meu jeito e o dele é menos. Fazer um carinho, hora do banho. O banho com a mamãe é de um jeito, o banho com o papai é de outro, porque cada um tem um jeito. Mas foi como passou na reportagem. Compartilhe, né? Divida essas responsabilidades, né? Porque senão fica pesado, igual você falou. E aí acaba tendo um pouco a mulher assumindo vários papéis e depois, no final, vem a culpa. Palmeirinha, quando você começou a trabalhar, como é que foi na tua família? Por que você começou a trabalhar? No que eu comecei? Eu sempre fui de culinária. Sempre fui de culinária porque minha mãe, o primeiro hotel de Bauru foi dos meus pais. E depois eu vim embora para São Paulo, foi aonde também também comecei cozinhando. E a minha vida foi sempre cozinha, sempre trabalhando com comida. Que eu achei que era uma coisa que ia dar certo para mim, que eu ia conseguir o que eu estava... Mas em que momento esse trabalho realmente virou tua primeira renda, sabe? Foi o momento em que você conseguiu sustentar suas filhas, pagar a faculdade? Foi aonde eu me casei, né? E aí tive minhas filhas e foi aonde que meu marido não mantinha as despesas da casa. E eu morava em Bauru ainda, e a mulher que trabalhava em Bauru, no interior, a mulher não tinha bom conceito. Isso que eu ia falar, era mal vista, não era? Era mal vista. O que eu fiz? Nós viemos para São Paulo, vim para São Paulo, aqui eu comecei a trabalhar, porque aqui eu tinha campo, porque eu fiquei muito tempo aqui, fiquei quase criada aqui em São Paulo, né?
uma senhora francesa. Então eu sabia que eu ia ter campo aqui e que eu ia ter uma oportunidade de poder criar minhas filhas para dar um estudo para elas, para poder ser o que elas são agora. E aí comecei a fazer culinária, comecei a vender as coisas na rua. A primeira coisa que eu comecei a vender na rua foi um sonho, né, que eu faço até hoje Que é famoso, no meu programa, uma delícia de sonho. Foi aonde minhas filhas estavam na escola, tinha as 3 na mesma escola, que era um colégio do governo, que dava tudo para elas, menos o jaleco que elas vestiam, né? E as 3 estudavam no mesmo colégio. E esse dia, aí um dia, uma estava de manhã, uma de tarde e a outra de noite. Começaram a fazer... Revezar. E eu tinha só um... Uniforme? Um jaleco? Só um jaleco, só um blusão que tinha o nome do colégio. Uma passava o blusão para outra. A mais nova ficava embrulhada, porque era grandona. Né? Aí chegou um dia que a mais nova passou para de tarde, então as 2 juntas. Elas ficaram uma semana, quase 15 dias, uma sem o jaleco, Aí a diretora falou assim, olha, mandou me chamar e falou, olha, amanhã ela não entra sem o jaleco. Sem o jaleco. Eu falei, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer que eu não tenho condições de comprar? Emprestei dinheiro, comprei o jaleco e falei, bom, eu vou... Aí essa pessoa que me emprestou o dinheiro, ela falou, tá, eu vou tirar da aplicação, mas você me paga o juro. Eu falei, tudo bem. Eu falei, bom, vai virar uma bola de neve. Uma bola de neve, eu não vou conseguir pagar. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tinha um pão doce que minha mãe fazia, que era o nosso panetone no sítio. E aí peguei, transformei essa receita, fiz os sonhos e fritei, porque era assado. E fritei e saí vendendo com uma cesta. Um tabuleiro. Aí saí onde eu morava, entrei do salão de cabeleireiro e comecei a oferecer. Deu 30 sonhos. Aí eu vendi tudo e foi rapidinho. E todo mundo perguntando, eu quero mais, eu quero mais. Mas eu deixei bastante lá crescendo enquanto eu estava vendendo. E foi aí que começou, foi aonde eu comprei o jaleco, paguei minha... E aí pagou a dívida, hein, Palmeirinha? As meninas foram para a escola. Foi para onde eu fui para a TV, foi onde... Aí eu comecei a fazer jantares, comecei a fazer salgadinho e minha vida começou até agora. Que maravilha. Isso é o ser mulher, não é só botar uma maquiagem no rosto, um perfume e fazer a dondoca. É isso aí. E eu quero saber de vocês, meninas dessa nova geração, se vocês se prontificariam exatamente como a Palmeirinha acabou de contar. De repente acontece algo na família de vocês, o pai não pode mais pagar a faculdade. Vocês topariam fazer aí um brigadeiro, um bolo, sair para vender, para ajudar até a família, enfim, para pagar os seus próprios custos? Porque isso é um exemplo. Daqui a pouquinho vocês me respondem, tá bom? Porque agora, meninas do meu Brasil todo, inteiro, vamos ficar bonita? Vamos aí colocar a autoestima lá pra cima, olhar pro espelho e falar assim, eu tô legal. Porque a gente precisa sim, precisa estar bonita e precisa deixar o creme da família entrar aí na sua casa, porque afinal de contas, nós estamos falando de uma empresa com mais de 20 anos, não é não, minha gata? Risotex, eu sempre falo que é o creme da família. E hoje, Paty, o nosso assunto aqui é pra mulher. Então você aí, mulher, tem que se cuidar sim, tem que recuperar sua autoestima e tem que ter Risotex na sua bancada, na sua bolsa, onde você quiser. Sem dúvida. E esse é o grande segredo de milhares de mulheres do nosso país que usam o Risotex para levar a autoestima e para sanar todas aquelas coisinhas que não estão legais aí. Já que a gente está falando hoje no programa aqui da Cissa sobre empoderamento feminino, é exatamente isso, através de um creme que é capaz de cuidar da gente, faz com que a gente se sinta bem, forte, poderosa para seguir aí todas as atividades do nosso dia a dia, porque nós mulheres somos
mesmo. E nada melhor do que ter um aliado para nos ajudar nessas questões. E com o creme Risotex, gente, da família Puriflora, vocês vão se sentir linda, vão fazer as pazes com o espelho e com você mesma. Por quê? As ruguinhas, os pés de galinha, as manchas que tanto te incomodam, aquelas manchas provocadas pelo sol, as manchas senis, aqui no dorso das mãos, o clareamento que você precisa, que muitas vezes revela a nossa idade, aqui no colo, que é outro lugar que nós mulheres sempre precisamos passar um creme, o creme Risotex vai cuidar e vai com certeza ser seu grande aliado para essas questões. E o que é melhor? Quando a Cissa comentou aqui, o creme da família é mesmo, porque nós mulheres pensamos em tudo, né? Nós conseguimos fazer várias atividades, diferente do homem, que consegue fazer uma por vez. Nós conseguimos fazer tudo. E aí o creme Risotex, enquanto você passa, você vai lá no maridão, que tá fazendo a barba, passa no maridão. Você vai lá, olha pro teu filho e passa no filho também, por causa do cravo. Já faz geral, porque é à base de glicerina, e por isso que o creme Risotex é um potente hidratante e ajuda em todas essas questões. Então é hora de você ligar no 0800 940 1084, o telefone da autoestima. É o telefone da autoestima. Ó, anota aí na caderneta com muito carinho. Eu, se fosse você, eu nem anotava. Pega o telefone aí, vai discando no teu celular e liga agora pra Puriflora. 0800 940 1084. Você vai ver. Eu comprovei aqui no dorso da minha mão esquerda. Mudou, clareou. Eu comecei a fazer do dorso da minha mão direita, porque eu não sou boba nem nada, né, gente? Então minha pele tá assim, mais hidratada, mais luminosa. O cheirinho é bom demais. E isso vai acontecer aí na pele do seu rosto, do pescoço, do colo. Ó, eu quero presentear a Palmirinha e a irmã Luísa com Risotex. Agora, já imediatamente. E atenção, 8 parcelinhas bem pequenininhas mesmo, para você dividir no cartão de crédito, no boleto bancário. Vamos fazer o seguinte, Cissa, você vai levar um pouquinho, nesse intervalo você vai passar na mulherada toda aí e vai distribuir, porque é Risotex pro pessoal daqui. E para você de casa, é só ligar e conferir. 0800 940 1084, creme Risotex. Gente, ó, pouquinho, parcela pequenininha, cabe no bolso, você vai cuidar da família inteira e, ó, com uma empresa de mais de 20 anos, tá esperando o quê? Pega o telefone e liga 0800 940 1084. Risotex. Minha lindeza, muito obrigada, tá? Eu vou passar o Risotex aqui na Palmirinha, na Irmã das Mulheres aqui do nosso auditório. Você pega o telefone, liga e eu vou e volto voando. Me espera!